muitos advogados têm dificuldade em identificar seus concorrentes diretos na advocacia. Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing e negócios jurídicos. No episódio de hoje, mergulhamos em um tema crucial para o sucesso de qualquer escritório de advocacia: a identificação e análise da concorrência no mercado jurídico. Para explorar esse assunto, temos o prazer de receber no Juridicast o Alexandre Mota, que é sócio fundador do grupo InRise e consultor em marketing jurídico. O Alexandre compartilhará insights valiosos sobre como escritórios de diferentes portes podem avaliar realisticamente sua posição no mercado, identificar concorrentes de forma eficaz e desenvolver estratégias para se destacar em um cenário cada vez mais competitivo. Alexandre, seja bem-vindo ao Juridicast. Leandro, obrigado por me receber aqui nesse podcast, que é muito importante para a comunidade jurídica, né? Levando informação, tirando dúvidas, né? Que nem a gente está fazendo aqui agora. Então, obrigado pelo convite e vamos falar um pouquinho aí. Eu que agradeço a sua participação aqui, Alexandre. E para a gente já iniciar o nosso bate-papo aqui sobre concorrência no mercado jurídico, com base na sua vasta experiência em marketing jurídico, Alexandre, por que você acha que muitos advogados ainda têm dificuldade em identificar seus concorrentes diretos? Olha, sabe que na verdade eu acho que muitas vezes as pessoas não percebem, né, o que é um concorrente direto, o que é concorrente indireto. Então eu acho que dentro desse trabalho aí que eu venho fazendo de marketing jurídico há mais de 20 anos, o que é interessante, que faz mais sentido para mim, né, essa classificação que eu vou dar aqui para o pessoal. Então, dentro do marketing prático, ali faz muito mais sentido a gente criar um concorrente direto que tem 3 pontos em comum, tá? Tá. Então, quando o concorrente faz as mesmas áreas do direito, que ele tem um número de funcionários, estrutura ali, né, aproximado, e que ele seja geograficamente próximo. Então, esses 3 pontos, na minha concepção, criam um concorrente direto. Aquele cara que pode, como que eu posso falar, pode atrapalhar a sua vida, pode pegar seu cliente, pode ganhar mais espaço. Então, na minha cabeça, o concorrente direto precisaria ter essas 3 características. Aí o resto, aí sim, são concorrentes indiretos. Porque, veja bem, né, às vezes o cara tem um escritório ali pequeno, escritório médio, e ele fala assim, poxa, mas o Pinheiro Neto é meu concorrente direto. E não é, porque na verdade o Pinheiro Neto, ele tem financeiramente uma extensão muito maior. Então ele pode fazer uma ação ali de marketing de 1 milhão. Ele pode contratar quem ele quiser, ele faz uma ação. Não adianta a gente olhar para aquela concorrência que na sua cabeça é direta, né? Copiar, porque uma das funções dessa análise é fazer o benchmarking, olhar para a concorrência e ver o que está rolando bem, o que dá para ser introduzido, que a gente não pensou em entrar no nosso esquema de marketing. Então não adianta a gente olhar para um Pinheiro Neto que fez uma ação ali de 1 milhão, porque ele pode, e a gente tentar copiar isso, né? Então não faz muito sentido em termos de marketing. Então é muito mais fácil você focar nesses 3 pontos. Acho que até vou repetir aqui para o pessoal escutar. Então, quando vocês trabalham a mesma área do direito, né, ou as áreas do direito, quando você tem o mesmo número de funcionários ali, uma estrutura física parecida, próximo, e geograficamente próximos também, aquele cara que pode atrapalhar a sua vida. Então hoje, acho que se a gente focar um pouquinho nesses 3 pontos, a gente consegue definir o que é concorrente direto, aquele cara que pode atrapalhar a sua vida, ganhar espaço em cima de você, e o que é o restante, concorrentes indiretos, que muitas vezes tem a função ali de dar insights, né? Ver, olha, que legal, ele fez ali, mas infelizmente eu tenho que me focar aqui no concorrente direto. E você trouxe esse exemplo, Alexandre, que eu achei interessante, né? Que eventualmente um escritório de porte pequeno ou até médio, né? Eventualmente considera uma Big Law, como, né? Você deu um exemplo aqui do Pinheiro Neto, como concorrente. Eu vejo isso acontecer principalmente quando um escritório pequeno ou médio eventualmente conquista um cliente em que uma Big Law estava ali no bid, estava ali na concorrência e ele ganhou. Aí ele, por conquistar, ele considera concorrente de uma estrutura jurídica maior. E isso não necessariamente dá para afirmar que é concorrente, correto? Exato. Então, às vezes ele tá ali, né, perdeu pro escritório e tal, e ele se acha um concorrente direto no escritório grande. Na prática, no dia a dia do marketing, isso não faz muito sentido, né? Faz sentido no marketing. Aí eu falo na prática, né? Porque às vezes tem muita diferença entre teoria e prática. Com certeza. Então, quando você está implementando um plano efetivo de marketing ali no escritório e você vê um escritório grande fazendo uma ação, não adianta você querer copiar porque financeiramente ou estruturalmente você não tem a condição. Então, é muito mais fácil você mapear os seus clientes, aliás, seus concorrentes diretos e aí sim prestar atenção no que a gente chama de benchmark. Olhar para a concorrência, ver o que está dando certo e trazer para dentro do escritório.
Então, realmente não faz muito sentido você ficar olhando ali. E isso é muito comum, isso que você comentou, esse exemplo que você deu, é muito comum. O cara olhou ali para uma tratativa que aconteceu e já se achou no mesmo nível do escritório que tem 4, 5 décadas aí e o financeiro muito evoluído. E ainda nesse ponto da concorrência, Alexandre, né, uma coisa que a gente nota é que é muito comum ainda os escritórios acreditarem que não tem concorrentes, né, ou ainda achar que todo mundo é seu concorrente, ou seja, são situações que tendem a ir para os extremos. Né? Por que você acha que isso ocorre bastante no mercado jurídico? Olha, você sabe que uma das coisas que as pessoas, quando eu entro para fazer um plano de marketing no escritório, uma das coisas que eles menos se preocupam é com a concorrência. Infelizmente. Olha só. Infelizmente, eles não pensam na concorrência. E por quê? Então, por quê? Porque ele acha que não é tão impactante. Ele não tem a rotina de benchmarking, de fazer ações, né? Ele acha que na cabeça dele é só fazer algum tipo de ação de marketing, isso é comum bastante, fazer alguma ação de marketing, você fica rico, você prospera, você, né, prospecta também. Então, para que eu vou analisar minha concorrência? Eu não preciso, é só fazer uma açãozinha aqui e a gente fica rico, e a gente ganha nosso espaço e tal. E eles não entendem o marketing por completo, né? Hoje a gente tem mais de 60 ferramentas de marketing que a gente pode trabalhar dentro de um planejamento de marketing bem estruturado, e esse benchmark, essa análise da concorrência é um deles e é um dos mais importantes. Então, quando eu entro no escritório e falo assim, quais são os seus principais concorrentes? Ele fala, são os exemplos que você deu, ou ele fala, não, todo mundo é meu concorrente. Todo mundo como? Né? Não funciona assim, você tem que nichar ali, criar um nicho específico de concorrentes. Ou ele fala, não sei, não tenho conhecimento de quem são meus concorrentes, né? Mesmo sabendo que o cara que saiu da faculdade dele, o amigo dele, montou o escritório no mesmo porte, faz as mesmas áreas de atuação e já perdeu clientes para ele. Mesmo assim, ele não percebe como a concorrência avaliada ali, analisada, é importante. E sabe uma coisa, Alexandre, que eu também já reparei, e não sei se você teve essa percepção também, que em muitas situações, advogados e advogadas acham que não tem concorrente porque eles entendem que o trabalho dele tem um nível superior tão grande, e que pode ser verdade, né, que fique bem claro, mas existe muitas vezes uma crença de que meu trabalho é tão bom que eu não tenho concorrente, ou seja, que eu tô acima da concorrência. Você repara esse tipo de situação no dia a dia? Eu reparo um pouquinho daquele nariz empinado ali, né? Então o cara fala, não, minha qualidade é tão boa que eu não tenho concorrência. Técnica, eu sou tão bom que as pessoas não conseguem chegar no meu nível. Perfeito. Acho que, né, um pouquinho de nariz empinado, de estudo, essa coisa, não vai matar ninguém. O problema tá que o mercado não percebe isso. Tecnicamente, o mercado não consegue avaliar se você é muito melhor que a concorrência. Então, no olho do mercado, né, e aí a gente já tá pensando num pensamento mais voltado para prospecção, ele não sabe que você é muito mais estudioso que o cara que tá do seu lado, o escritório que tá do seu lado, né? Então, o importante é isso, é ter essa qualidade técnica, não extrapolar nesse nariz empinado aí que a gente brinca, mas analisar a concorrência, porque muitas vezes o cara vai contratar o seu concorrente desconhecendo que você é melhor tecnicamente que ele. Por quê? Porque o concorrente foi lá e fez algum tipo de ação que trouxe entendimento para o mercado de que aquele escritório é mais valioso, mesmo tendo o técnico pior que você. E, Alexandre, a gente está discutindo até aqui, né, a questão do porte, né, dos escritórios e a concorrência equivalente. Aí, nesse quesito, você acha que, assim, um escritório pequeno sempre vai ter concorrente de porte pequeno, concorrente médio, o grande, enfim, é sempre assim ou pode ter aí algumas imprecisões nesse quesito? Eu acho que, assim, tem análise de todos os jeitos, né? Às vezes você faz uma análise estrutural do escritório, você não consegue bater muito quando a gente está falando de um escritório pequeno, batendo com um escritório médio, grande. Então, um escritório ali de 5 pessoas não consegue bater com um escritório de 60, de 200, né? Então, aí é parte estrutural mesmo, tá? Mas, em termos de marketing, se você fizer planejamentos de marketing que possam bater, então eu não estou falando de estrutura, nem de número de pessoas, mas estou falando de ações de marketing baseadas em conhecimento, em informação. Aí sim, aí eu acho que você consegue bater tecnicamente, mostrar ali soluções, inovações, coisas interessantes para o mercado que ele possa migrar para você, tá? Mas se você não fizer esse mapeamento, você vai entender aonde você quer chegar. Hoje eu sou pequeno, meus concorrentes são pequenos, mas eu estou evoluindo em ações de marketing para me tornar médio e depois bater de frente com os médios.
Aí eu vou fazendo mais ações para me tornar grande e aí bater de frente com os grandes. Então, é uma evolução. Em termos de marketing, é uma evolução de crescimento do próprio escritório. E justamente falando de marketing jurídico, Alexandre, na sua visão, qual que é o papel do marketing jurídico na identificação e diferenciação dos concorrentes? Olha, eu acho que tem tudo a ver, né? Se você, na verdade, não existe um planejamento de marketing se você não fizer esse mapeamento. Qualquer pessoa que entra no escritório querendo criar um plano de marketing e não analisa a concorrente, tanto direto quanto indireto, você não está fazendo um trabalho bom, você não está fazendo um planejamento de marketing bem estruturado, tá? Por quê? Mapear a concorrência envolve esse benchmark, olhar o que eles estão fazendo, né? Primeiro entender, poxa, eu fiz uma análise da concorrência, eu analisei diversos pontos, né? Acho que é interessante, daqui a pouquinho eu vou até falar alguns pontos de análise do que deveria ser dessa concorrência, mas eu analisei ali a minha concorrência e eu tô vendo que, na verdade, eu sou melhor de marketing do que eles. Então eu posso ter esta percepção, né? E falar, eu tô fazendo muito mais de marketing do que eles, então eu já tô mais avançado. Ou então não. Então ver a percepção, putz, eu tô bem para trás no que eles estão fazendo em termos de marketing, né? Então eu primeiro consigo me posicionar perante esses concorrentes, ver se eu tô bom em termos de marketing, ruim em termos de marketing. Depois eu consigo fazer a análise do que eles estão fazendo para ver se faz sentido dentro da minha estrutura. E aí eu vou falar, a ideia não é copiar, não vou usar essa palavra que é uma palavra meio chula, mas não copiar, mas trazer para dentro a ideia que foi proporcionada por outros escritórios, adaptar para a realidade do escritório e colocar em prática, tá? Então esse é o benchmark que a gente chama, tá? E, por fim, criar diferenciais, né? Um dos pontos importantes do marketing jurídico é você se mostrar para o mercado 2, 3 pontos ali que são melhores que a concorrência, tá? Os diferenciais efetivos. Se você não conhece a concorrência, como que você vai criar um diferencial, né? Porque às vezes você cria um diferencial que a concorrência está mais na frente, então já não se torna um diferencial. Você precisa analisar o que eles têm, o que eles são, quais os diferenciais que eles têm, para depois você criar o seu e se promover da maneira correta. E você mencionou agora, queria citar alguns exemplos, né, de elementos para se analisar na concorrência. O que você sugere, né, quem nos ouve agora, considerar em sua análise quando estiver avaliando concorrentes? Legal. Sempre quando eu trabalho nisso, eu faço como se fosse um dossiê dos escritórios, né? Tá bem? Perguntando para os sócios quais são, na cabeça dele, os principais concorrentes, fazendo a minha análise aí, Google, fazendo aquela parte mais digital, mas quais os itens que eu gosto de colocar nesse dossiê? O perfil do escritório concorrente, o perfil dos sócios individualizados ali, quais são as áreas de atuação, tanto principal quanto secundária, quais são, se a gente conseguir resgatar, quais são os principais clientes que esse concorrente tem, né? Para ver se, né, qual o nível do cliente também. Se possível, quais são as causas mais relevantes que eles têm. Analisar também a marca, né? Qual que é o logotipo, se é uma marca moderna ou mais tradicional. Analisar o site dele para ver o que contém, se tem só o básico institucional ou tem coisas a mais. Analisar as redes sociais dos escritórios concorrentes para ver como que eles estão trabalhando, né? Tanto os temas ali de conversação com o mercado, quanto a própria prospecção, própria institucional. Analisar se eles já fizeram ali links patrocinados, impulsionamento, ver se eles já saíram em mídias, né? Saíram em mídias, colocaram o nome dele em mídias, tanto pequena, média, grande, segmentadas, né? Já saiu em algum ranking, tem algum ranqueamento ali, que já saiu o nome do escritório, já saiu algum artigo, livro do escritório, artigo com o nome dos sócios, livro aí com o nome dos sócios do escritório, palestras, estão dando palestra, qual que é o tema que eles estão ministrando em termos de palestra, né? Ações de marketing no geral, o que eles estão fazendo em termos de marketing, né? Se a gente conseguir, eu sei que é mais difícil, mas também se a gente conseguir, qual que é o valor médio aí de atuação, né? O ticket médio do escritório para trabalhar, né? Se ele tem um atendimento profissionalizado, eu sei de vários casos, Leandro, que o próprio escritório, querendo conhecer mais esses concorrentes, coloca ali uma pessoa para ligar, para ver como é que é o atendimento, fingindo esse é um futuro cliente, querendo entender o atendimento do escritório, que é muito importante, né? E também os colaboradores, por fim, os colaboradores, né? Tem muita gente que saiu do escritório e fala mal, ou saiu do escritório e fala bem. Então, acho que essa seria uma lista aí de itens que a gente precisa analisar para ter uma noção, né? Uma noção mais completa de quem são esses concorrentes e o que eles estão fazendo hoje na realidade. Ou seja, é uma lista bastante extensa, né, Alexandre? E que requer apoio, né? Certamente aí do departamento de marketing
marketing, de uma consultoria para ser feito, né? Nesse quesito, né, a gente nota que o mercado ele vem se tornando, né, cada vez mais competitivo, né? E que grandes contratantes de serviços jurídicos estão cada vez mais abertos para testar novos prestadores de serviço, ou seja, conhecer novos escritórios de advocacia. E muitas vezes a gente tem notado que grandes empresas estão contratando escritórios menores, né? Ainda que a gente vem discutindo aqui ao longo desse episódio a importância de eu tentar eleger concorrentes de portes semelhantes. Mas a minha pergunta de uma forma bem objetiva é: como que escritórios menores podem destacar suas ofertas e seus diferenciais quando desejam competir com grandes bancas, né? Eventualmente em uma proposta específica, em um caso específico. Perfeito. Veja, se você fez uma análise de todos esses pontos, né? E aí serve, todos esses itens que eu comentei anteriormente, serve para analisar tanto concorrente direto quanto concorrente indireto, né? Então, você é um escritório pequeno, você está querendo bater de frente com um escritório grande, que é o concorrente indireto, essa análise, esses pontos de análise que eu coloquei aqui, serviriam para você investigar esse escritório e ver, inclusive, quais as falhas, né? Eu brinquei ali com o negócio do atendimento, mas isso às vezes é uma grande falha que um escritório, que uma empresa, por exemplo, está querendo minimizar. Então, ela não teve um atendimento personalizado ali do escritório grande e você pode explorar isso para se bater de frente, né? Então, primeiro faz análise, vê quais são os pontos negativos que esse concorrente tem para explorar isso, tá? Então, tem gente, inclusive, que entra nas redes, né, para ver se tem algum tipo de reclamação do escritório, entra no Reclame Aqui para ver se tem alguma reclamação do escritório, para entender, olha, eles não fazem um atendimento legal, eles não dão retorno, eles prometem e não cumprem. E usar esse ponto para aí sim bater de frente quando você estiver na frente de uma empresa, tem este tipo de problema, este tipo de fornecedor que está pisando na bola. Eu acho que esse seria o melhor ponto aí de combate que o escritório menor tem em função, debatendo ali, né, brigando com o escritório grande. E você mencionou, Alexandre, né, a importância da gente conhecer os nossos diferenciais, né, como prestador de serviço e também o do concorrente. E aí um ponto aqui de provocação que eu trago é que muitas vezes o mercado como um todo tem proposições de valores muito semelhantes, independente se elas são reais ou não na prática, né? Mas grande parte dos escritórios de advocacia empresarial dizem que tem atendimento personalizado, que tem uma excelência técnica elevada, e que pode ser verdade, mas a questão minha aqui é o seguinte: se todo mundo está comunicando a mesma proposição de valor, o quanto que eu me diferencio do concorrente? Pois é, exato. Você falou tudo. Muita gente, inclusive eu tenho uma palestra só falando disso, diferenciais reais da advocacia. Olha só. Porque muita gente tem essa mania, né, de colocar aquele texto bonito, né, nossos diferenciais são. E aí coloca um texto super bonito, que faz o atendimento diferenciado, que faz X, Y, Z, mas não tá no DNA do escritório, não é realidade, né? Então, se você está pensando a longo prazo, né, transformar o escritório numa potência, se está pensando a longo prazo, você não pode trabalhar com diferenciais que são irreais. Então significa que você pode até bater e enganar um pouquinho ali o mercado nesses pontos que você comentou. Mas o mercado vai reagir e mais cedo ou mais tarde ele vai mostrar, o mercado no geral, né, os seus ex-clientes vão mostrar que isso não é realidade, através dessas reclamações todas. Então, imagina, você está falando que você faz um atendimento diferenciado, que a prioridade é o cliente, né, todo aquele texto ali que a gente já conhece. E você vê nas redes, você vê no Reclama Aqui, que os caras não dão retorno, que não tem atendimento personalizado, que ele promete não entrega, que o cara faz 6 meses, está tentando ligar para o advogado e o cara não retorna, né? Então isso cai por terra. Então o ideal mesmo é você criar diferenciais reais na advocacia. E aí, quando a gente fala diferenciais, é diferencial mesmo. Eu explico isso na palestra, que não adianta você falar, por exemplo, temos um atendimento personalizado. Vamos falar assim. Tá. Personalizado. Aí o cara fala pra você, doutor, eu precisava falar muito com o senhor ainda hoje. E só que eu sei que o senhor sai às 18 horas. Eu só consigo estar aí às 19 horas. O senhor me atende? Você fala, não. Então não é atendimento personalizado. Você poderia ficar mais 1 hora para atender o seu cliente de uma forma personalizada. Então, muitas coisas acontecem. Eu vejo isso muito. Vamos dizer que 70% do mercado usam itens diferenciais que não batem com a realidade, tá? Então, é bastante complicado esse ponto aí que você levantou. E, Alexandre, como então identificar os diferenciais reais, né, de um escritório? Na verdade, tem que extrair isso do próprio escritório, né? Não adianta a gente pegar aí. Não é uma fórmula pronta, né? É uma fórmula pronta, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Quando a gente fala excelência técnica, né? Um monte de gente fala isso. Temos excelência técnica no escritório.
Isso, na verdade, deveria ser uma obrigação, né? A gente contrata um escritório porque a gente acha que ele tem uma excelência técnica para resolver nossos problemas. Então, deveria ser o básico ali, mas eles usam como diferencial. Esse item pode ser usado como diferencial? Sim, desde que a gente tenha professores para o nosso quadro de pessoal, do pessoal ali, né? Se a gente tiver professores, o ângulo muda. A gente deixa de ser o cara que opera o direito para pessoas que ensinam o mercado a operar o direito. Então, teve uma elevação maior ali no escritório, né? Então, isso é um item, é um exemplo. Como a gente deveria trabalhar o diferencial da maneira correta, né? Transparência é outro ponto que eles usam muito, né? Temos transparência com o cliente. É lógico, deveria ser uma obrigação ter essa transparência, né? Então, não é um item diferencial. Agora, para transformar o item em diferencial, você precisa mostrar para o mercado que existe uma periodicidade de entrega de relatórios. Não, então, a cada 2 meses a gente entrega um relatório completo. A gente está mostrando onde está o ponto, quais são os próximos passos, quais as chances reais de ganho, né? Então, você está monitorando ali, mostrando ao seu cliente o que está acontecendo. O pior cenário é quando o cara fala que tem transparência de mercado e o cliente tem que ficar ligando lá, rezando para o cara atender o telefonema dele para falar o que está acontecendo na ação dele. Então, esses pontos têm que ser extraídos da realidade do próprio escritório. Não existe uma fórmula pronta. Não. E, Alexandre, agora há pouco você mencionou, né, que existem aí uma dezena aí dezenas, centenas de ferramentas, né, de marketing, enfim, de mercado. Quais ferramentas, quem nos ouve agora, poderia utilizar para auxiliar nesse processo de identificação e mapeamento dos concorrentes? Na verdade, esses pontos que eu comentei, né, a gente fala hoje de mais de 60 ferramentas de análise do marketing completo, né? Perfeito. Mas quando a gente entra na ferramenta, né, em uma dessas ferramentas, que é a ferramenta de análise de concorrência, os itens que eu comentei ali são os itens essenciais mesmo, tá? Então, perfil de escritório, do sócio, marca, mídia, ranking, artigo, palestra, esses são os pontos que eu comentei anteriormente, que é o que a gente faz a análise pontual. Tá? Então, só para entender, a gente tem hoje mais de 60 ferramentas de análise do escritório para criar um plano de ação completo, que vai começo, meio, fim, mas quando a gente entra no item concorrência, são aqueles pontos que eu comentei anteriormente. Esses são os pontos de análise para saber quais são seus concorrentes, o que eles fazem e como você está posicionado em relação a ele. Muito bem. E, no seu entendimento, quais são os desafios mais comuns que os escritórios enfrentam ao tentar identificar seus concorrentes? Primeiro, aquilo lá que você falou no começo, deles não acreditarem que precisa fazer isso. Tá. Eles não acreditam na validade da ação. Mesmo você falando, olha, é muito importante você se posicionar perante tanto o mercado quanto a concorrência e tal. Então, esse é o primeiro ponto. Mas um outro ponto que eu vejo é a falta de braço operacional mesmo. Né? Tá. Você mesmo comentou ali atrás que então, são muitos pontos, a análise é complexa, é profunda a análise que tem que ser feita. Sim. Então, hoje o pessoal contrata pessoas de marketing mesmo. Né? A ideia é que exista uma pessoa de comunicação dentro do próprio escritório para que isso seja feito de uma maneira mais fácil. Né? O sócio perder o tempo dele para ficar mapeando, ficar trabalhando em cima, é bastante complicado. O valor da hora dele é muito caro. Então, ele dá os parâmetros e essa pessoa de marketing interno, que é essa tendência de mercado, faz essa análise, mostra para o escritório. Então eu vejo primeiro a falta de conhecimento do que precisa ser feito e da importância da concorrência. E segundo, falta de braço operacional mesmo. Né? E os escritórios estão investindo cada vez mais numa pessoa de comunicação interna. Legal. Ô Alexandre, nosso episódio está muito bom, mas a gente está caminhando para o final. E aí, como uma pergunta para a gente fechar aqui, que conselhos práticos você daria a advogados e advogadas que estão começando a pensar em sua concorrência pela primeira vez? Olha, tem uma frase que eu gosto muito, coloquei até no meu livro, né? Mantenha seus amigos perto e os inimigos mais perto ainda, né? Quem escreveu isso foi o Sun Tzu, que escreveu A Arte da Guerra. Então eu gosto muito dessa frase, justamente que espelha isso, né? De você entender que seus, entre aspas, inimigos estão fazendo. E respondendo a sua pergunta, essa ferramenta é essencial. Eu bato aí, né? Acredito que você também fala bastante
exatamente isso, que é uma ferramenta essencial, uma ferramenta de posicionamento no mercado que faz você se entender melhor e entender como que o mercado está trabalhando. Quando a gente cria esse posicionamento de entendimento de concorrentes, de mercado mesmo, você consegue chegar, por exemplo, num evento setorial e mapear, olha, aquele meu concorrente ali está mais avançado que eu, que ele já não está. Então eu estou aqui nesse evento, eu consigo conversar com muito mais gente do que esses outros que estão menos trabalhados aí no marketing, né? Então, essa ferramenta, a última dica é essa. Essa ferramenta de trabalho de entendimento é essencial dentro da advocacia, dentro de um planejamento, né? Hoje as pessoas falam muito de ações pontuais de marketing, eles confundem marketing digital com marketing jurídico completo e não é. Então, a ideia de criar-se um plano de marketing, plano de ação completo, envolvendo essas mais de 60 ferramentas, o entendimento de concorrência é essencial para essa criação, para esse entendimento do que é o escritório e como o marketing deve ser desenvolvido lá dentro. Muito bom, Alexandre. Eu agradeço imensamente sua participação aqui no Juridicast e com certeza essa discussão aqui vai ajudar muito nossos ouvintes a refletir de uma forma mais estruturada sobre a concorrência. Eu que agradeço o convite, Leandro. Obrigado aí pela oportunidade e estamos aqui juntos para levar a informação para o mercado mesmo. Obrigado. Você ouvinte, se você gostou desse episódio, não esqueça de avaliar a gente no tocador de sua preferência. Lembre-se que o Juridicast é produzido pela Agência Javali, especialista em marketing e negócios jurídicos. Vejo você na próxima quarta-feira, às 7 da manhã.